Pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema importante para você que participa desse evento. Eu sou Cláudio Dias, advogado, especialista em Direito Digital, mestrando em Direito das Relações Sociais pela UDF e venho colaborar nesse evento com você com um pequeno tema e uma palestra bem interessante. Vamos lá! Nós vamos falar hoje sobre os novos modelos de assinaturas eletrônicas no Brasil, dado pela medida provisória 983 de 2020. Talvez você nunca ouviu falar desse assunto, mas esse assunto ele pode impactar no dia a dia da sua atividade. Olha, nós temos no Brasil um sistema e um arcabouço jurídico muito interessante que diz respeito às assinaturas eletrônicas. Contudo, nós tivemos um grande avanço e uma grande mudança nesse tema. Por quê? Os senhores devem estar perguntando. No ano de 2001, nós tivemos a edição da medida provisória 2200 de 2001, que foi um marco que instituiu a estrutura de chaves públicas brasileiras. Então, antes de falar para vocês sobre a questão da medida provisória 2001 e as inovações da medida provisória 983 de 2020, vamos ao conceito, porque precisamos entender um pouco sobre o que é uma assinatura eletrônica. Afinal de contas, eu creio que você faz isso todos os dias aí na sua empresa, no seu trabalho, no seu escritório ou em relações com o poder público entre entes privados. Pois bem, assinatura eletrônica é um termo mais abrangente e encampa todos os meios de reconhecimento de autoria de um documento no meio eletrônico. E esse conceito não é meu, é do nobre doutrinador Studer, já em 2007, que falava sobre isso. Ou seja, todas as relações que você mantém nos meios eletrônicos, onde se busca a identificação de uma autoria do signatário daquele documento, nós estamos falando sobre a assinatura eletrônica. E veja bem, você não acessa e-mails, você não compra no e-commerce, você não faz uma relação de aquisição de pacote de dados, ou talvez mesmo assinatura de canais de voz ou canais de música, naquele momento onde você está dando um aceite ali dizendo li, concordo, algo que é normal, você está fazendo uma assinatura eletrônica. E isso está se tornando uma rotina nas nossas vidas. Olha só, talvez você não sabia que estava fazendo uma assinatura eletrônica, mas esse ato consiste exatamente nisso. Mas vamos lá, um passo à frente. Nós temos também as chamadas assinaturas digitais. O que é uma assinatura digital? Ah, agora sim, cheguei num ponto importante. A assinatura digital, ela diz respeito a uma modalidade de assinatura eletrônica aonde você, através de um elemento qualificador, aonde é possível você ter alguns elementos essenciais dentro dessa assinatura, você tem uma maior segurança jurídica. Estou dizendo aqui, senhores, de uma assinatura aonde os titulares que estão assinando, ou até mesmo terceiros que venham receber esses documentos que foram assinados, eles trabalham dentro de uma cadeia de confiança. E essa cadeia, ela foi dada lá em 2001, no Brasil, obviamente, pela medida provisória 2200 de 2001. Ou seja, é essa assinatura feita com o certificado digital ICP Brasil que garante que nós estamos não só fazendo uma assinatura eletrônica comum, mas uma assinatura digital. E lembro, senhores, é diferente de assinatura digitalizada, hein? Assinatura digitalizada, aquela em que você assina um papel, escaneia e transmite para alguém, essa daí não é uma assinatura digital, ok? Só para que você não tenha dúvida. Pois bem, vamos avançar um pouco mais. Falando da medida provisória 2200 de 2001, nós temos no Brasil esse marco legal que ele é muito importante. E nós temos que entender que esse marco legal, ele criou todo um sistema que é chamada, dentro da medida provisória, de infraestrutura de chaves públicas, ou também conhecido pela sigla ICP Brasil. Dentro da ICP Brasil, nós temos o certificado digital garantindo autenticidade, integridade, validade jurídica e não repúdio. Esse não repúdio, que talvez você fale, mas o que é o não repúdio? É a chamada confiabilidade, é a confiança que esta cadeia proporciona ao titular de uma assinatura digital e também ao terceiro que recebe essa assinatura digital. Ou seja, todos os documentos que são assinados por meio de uma assinatura digital, eles têm essas garantias imbuídas nele. E eu venho dizer para você,
Você deve estar pensando aí, talvez, você contador, você advogado, ou você que transaciona eletronicamente. Ora, eu já faço isso todos os dias. Pois é, mas eu quero falar para você agora que o arcabouço normativo está mudando. E nós temos que tomar cuidado, porque a única assinatura capaz, nestes dias e neste momento, de ter a plenitude de validade jurídica, aonde você tem uma rastreabilidade dessa assinatura, é a assinatura no padrão ICP Brasil. Por quê? Porque no ato da emissão, nós temos uma série de situações que são obrigadas, etapas que são obrigadas de ser cumpridas. Por exemplo, a etapa de verificação do documento, a etapa de validação e coleta biométrica, a verificação dessa biometria num banco de dados nacional e a entrega de uma chave ao seu titular, que é responsável por ela. Então veja bem, toda essa documentação, baseada no selo WebTrust, que hoje se aplica a ICP Brasil, é obrigada a estar arquivado pelo prazo de 7 anos na autoridade certificadora que entrega essa certificação digital. Então vejam, senhores, lá na assinatura comum, eletrônica, vamos dizer assim, você não tem rastreabilidade nenhuma. Às vezes você transaciona, faz uma assinatura simples e aquele evento termina por ali. Se você quiser descobrir, será muito difícil. Já na assinatura digital, não. Você tem como descobrir, tem como rastrear, tem como pesquisar e se identificar quem são os signatários. Pois bem, passando adiante, eu queria falar com vocês, porque a gente está aqui para falar sobre a inovação da medida provisória 983, as novas formas de assinatura eletrônica. Mas nós não podemos deixar, e isso é claro para nós, de entender que o nosso marco legal brasileiro a respeito de assinaturas eletrônicas está dentro da medida provisória 2200-2 de 2001, que quero dizer aos senhores, está vigente, não foi revogada, mas foi agora, pela medida provisória 983 de 2020, ampliada as suas possibilidades. Isso é muito para nós, muito sério. Eu vou dizer por quê. Vou passar aqui pelo parágrafo 2º do artigo 10 da 2200. Ora, lá já se tratava que quando eu não quiser transacionar com uma assinatura digital no padrão ICP Brasil, essa assinatura, desde que as partes concordassem, ela tinha plena e normal validade jurídica, ou seja, ela é aceitável. Contudo, nós sabíamos que perante terceiros e baseado no elemento não repúdio, nós tínhamos sim algumas situações questionáveis aonde a gente dependia de maiores verificações e até mesmo de elementos periciais. Mas passando à medida provisória 983, que traz o novo padrão de assinaturas eletrônicas, eu queria dizer para os senhores o primeiro ponto que é bem importante. Traz nova classificação das assinaturas em texto normativo. Ou seja, agora eu tenho uma norma legal, ou seja, que é uma medida provisória, mas que provavelmente se converterá em lei, porque ela tem um relevante interesse nacional, ela vai trazer no seu texto normativo as formas de assinaturas eletrônicas. E eu quero dizer para os senhores, essas formas, elas agora, vocês vão ver, elas vão ser classificadas em 3 etapas, ou seja, em 3 hipóteses. Ou seja, a primeira forma de assinatura que eu passo a ter agora é a chamada assinatura simples, ou seja, lembra da assinatura eletrônica que você fazia, que eu falei lá no início? Ela agora está normatizada. E essa normatização é interessante, sabe por quê? Porque uma assinatura simples, ela se presta tão somente agora a identificar. Essa é a finalidade. Quem está transacionando? Não interessando rastreabilidade, não interessando outros elementos que nós sabemos que são bem importantes. Essa assinatura simples, o governo brasileiro agora diz, por meio de uma norma, que ela passa a existir de maneira jurídica no nosso arcabouço legal. Até então, nós tínhamos elementos como o Código Civil, que tratava das relações e das transações de signatários, mas não com a clareza da medida provisória 983. Passando adiante, esta mesma medida, ela criou a chamada assinatura eletrônica avançada. Cláudio, o que é assinatura eletrônica avançada? Olha, ela vai utilizar de dados de maneira unívoca e ela tem um elemento fundamental. Busca essa assinatura que qualquer alteração que aconteça no elemento assinado possa ser identificado. Ou seja,
é algo intermediário, mas não garante toda aquela rastreabilidade que nós temos na assinatura digital. E o governo não deixou de fora e criou também a chamada assinatura qualificada, que é o que nós já conhecemos como assinatura digital. Essa assinatura qualificada é, e diz a norma, aquela que utiliza o padrão da infraestrutura de chaves públicas brasileiras dada pela medida provisória 2.200 de 2001. Vejam bem, as assinaturas agora estão qualificadas em 3 hipóteses e você tem que estar atento por isso. Por quê? Porque, veja bem, vou dar um exemplo a vocês, contadores. Se o governo diz então, e isso está dito na medida provisória, que você pode assinar de maneira simples documentos que vão ser transacionados perante juntas comerciais, diga para mim, como rastrear essa assinatura? Como identificar que, de fato, foi o titular das cotas ou das ações, ou aquele cooperado, ou aquele responsável legal que assinou aquela alteração? Fica difícil, não fica? Então eu digo para vocês, tenham cuidado, porque nós sabemos que a garantia que é dada pela assinatura qualificada, também conhecida por nós como assinatura digital, ela é plena. Nós temos aqui um elemento de plenitude. O que mais importa nesse tipo de assinatura, eu digo para os senhores, é a capacidade que nós temos de autoria, integridade, validade jurídica, não repúdio, não só escritas, mas aonde a gente consegue verificar esses elementos. Vejam, senhores, o tanto que é importante. Então, senhores contadores, não abram mão do certificado digital na alteração dos contratos sociais. Não abra mão do certificado digital nas transações que você vai fazer com a Receita Federal ou com a Receita Estadual, porque, na verdade, você está transacionando e você precisa, contador, ter a segurança do ato que está sendo praticado. Porque se no futuro qualquer questionamento vier, muito mais fácil será de identificar o signatário que assinou aquela transação. Diferente de se você fizer o uso de uma assinatura simples. Como identificar? Como rastrear? Como de fato saber quem é? Deixo aqui, por exemplo, uma curiosidade. Não sei se os senhores sabem, mas vários crimes de ordem tributária hoje já são identificáveis pela rastreabilidade da assinatura digital, aonde se identifica quem de fato fez. E se eventualmente, a gente sabe que isso é bem remoto, acontecer de existir qualquer elemento ali de fraude, já é possível saber quem foi que se passou pela pessoa do empresário. Então vejam, senhores, a segurança. Mas esse arcabouço da medida provisória não trouxe só soluções. Nós temos alguns problemas. E aqui eu quero trabalhar esses 2 problemas principais com os senhores. O primeiro problema é que ele diz que presume-se juridicamente válidas as assinaturas simples, as avançadas e as qualificadas. Esse primeiro momento da medida provisória ele foi preocupante, porque essa equivalência, a gente sabe que ela não pode existir de maneira presumida. A exemplo, o login e senha. Eu não posso trazer uma presunção de validade jurídica para o login e senha. Eu posso dizer que aquela assinatura ela tem validade jurídica, porque assim já dizia o Código Civil. Ou seja, uma assinatura ela já é válida por si só, mas presumir a validade, e aí digo eu aqui, se tem algum colega advogado, jurista, juiz, membro do Ministério Público, assistentes assistindo esse vídeo nosso, digo aos senhores, pensa nos senhores na inversão do ônus da prova. É isso que acontece com a presunção. Ou seja, há uma inversão do ônus da prova num login e senha. Nós vemos isso com cautelas e reservas, porque nós sabemos que nessas condições essa presunção ela é frágil e olha, eu não vejo como garanti-la na efetividade. O texto normativo diz que é, mas na efetividade eu não tenho como garantir. Porque pensa, senhores, nós temos um elevado número de tentativas e de possibilidades de fraude no mundo eletrônico. E o Brasil, com esse avanço, ele abre essas possibilidades, dando aqui nesse marco legal uma hipótese que a gente entende ser preocupante. Quando eu tenho a rastreabilidade, como na assinatura digital, também chamada pela medida provisória 983 de qualificada, eu fico mais tranquilo.
Porque se acontecer qualquer elemento nessa presunção, eu tenho como verificar quem foi que está envolvido. Agora, num login e senha, infelizmente, isso não pode ser feito. Outra questão que nos deixa bastante preocupado é que nós temos também um outro problema com esse tipo de assinatura. É que não só na simples e na avançada, que agora lhes foi dada presunção de validade jurídica, e a gente quer crer que certamente isso será revisto quando da edição da lei pelo Congresso Nacional, nós temos um outro fator que nos causa uma certa preocupação. Estamos vivendo um momento de pandemia. Isso não é segredo para ninguém. E enquanto o momento de pandemia estiver vigente, o que aconteceu com as assinaturas eletrônicas? Elas foram colocadas no mesmo patamar. Simples, avançada e qualificada, elas estão no mesmo patamar pelo artigo 4º da medida provisória. Por que a gente fica preocupado com isso? Porque equiparar assinaturas devido ao momento pandêmico, entendemos nós que não é o caminho adequado. Por que não é o caminho adequado? Eu não posso equiparar no mundo da tecnologia níveis de segurança simplesmente por causa de um texto normativo. Níveis de segurança, eles têm custo e eles também têm a possibilidade de se evitar eventos danosos. É por isso que eu tenho níveis de segurança melhores e mais avançados. Ora, o nível de segurança de assinatura simples é um, o nível de segurança da assinatura avançada é outro e o nível de segurança da assinatura qualificada é outro. E eu não posso, simplesmente por conta do momento da pandemia, equipará-los. Simplesmente porque diz a norma, né, e aí a gente respeita o texto normativo, mas vai aí a nossa crítica, diz a norma que é para evitar o contato de pessoas. Pensem os senhores, com assinatura digital ou assinatura qualificada agora, que passamos a acostumar mais com este nome, eu terei a possibilidade, por exemplo, de fazer qualquer ato que seja mais sério, por exemplo, uma transferência de um imóvel. Não sei se o senhor já sabe, já é possível fazer assinatura de uma procuração em cartório por meio do certificado digital e dentre outras tantas ações, compra e venda de imóvel e por aí vamos. Pensem os senhores, eu com login e senha querendo fazer um ato desse. Ora, a norma diz que há equiparação, principalmente quando eu estou no trato com o poder público. E o cartório, nós sabemos, exerce atividade pública. Então, senhores, a nossa preocupação reside exatamente nesses dois pontos que falamos aqui. E os senhores fiquem atentos. Por mais que a norma diz que exista essa equiparação, tenham cuidado. Por quê? Porque somos nós que operamos essas assinaturas, que recebemos esses documentos assinados, é que poderemos sofrer tanto as consequências quanto as responsabilidades. Nós sabemos hoje, contadores, advogados, profissionais liberais, nós somos responsáveis civilmente por vários atos praticados no exercício da profissão, principalmente se esse ato gerar um dano. A gente sabe que essa responsabilidade tem sido cobrada e eu não quero crer que nós vamos passar em branco ou passar por cima do conhecimento que temos e que estamos trazendo aqui em prol, né, de ser amanhã ou depois condenado a indenizar, porque simplesmente nós, utilizando da regra, passamos por cima da segurança da informação. Senhores, esse mundo veio para ficar. Nós já trabalhávamos, muitos de nós, com processos eletrônicos, com processos digitalizados e com meios eletrônicos. Temos que ter noção agora dos níveis de assinatura que vamos utilizar. Se você utilizar uma assinatura simples, saiba para que está fazendo. Se utilizar uma assinatura avançada, também saiba. Se utilizar uma assinatura qualificada, eu digo para os senhores, a confiança é bem maior. Cláudio, mas você está defendendo o padrão ICP Brasil? Não, eu não estou apenas defendendo. Eu estou dizendo para os senhores que é o mais seguro. Pensem os senhores, essa medida provisória, ela trouxe a possibilidade, por exemplo, de que atestados médicos sejam assinados, prescrições médicas sejam assinadas com assinaturas avançadas.
Ora, a assinatura avançada, ela tem sim um nível de segurança, mas, digo eu, na condição de advogado, que se um médico ou alguém se passa por um médico e assina uma prescrição dessa e vem acontecer um evento danoso, olha o grau de responsabilidade. E pensem, senhores, responderá quem causou a fraude, responderá a farmácia que entrega o medicamento, responderá o farmacêutico, ou seja, um problema em cadeia. O órgão regulador da certificação digital no Brasil, que é o ITI, ele tem e já lançou um portal de verificação de assinaturas. Assinaturas no padrão ICP Brasil, ou seja, assinaturas qualificadas. E eu chamo a atenção se você trabalha com profissionais da saúde. Não permita mesmo que profissionais da saúde não utilizem o certificado digital ICP Brasil. Diga para eles, olha, a sua assinatura tem que ser feita com essa segurança. Por quê? Porque qualquer problema que venha acontecer, nós somos e temos condição, através das autoridades certificadoras que entregam essas assinaturas, de fazer aquilo que eu falei para vocês, o rastreamento. Isso é muito importante, porque, pensem os senhores, sendo possível rastrear, eu também consigo identificar se de fato o médico assinou ou ele não assinou. E se ele assinou e o certificado digital é dele, aí lembro os senhores da figura do não repúdio, a confiança que é dada nessa assinatura. Senhores, eu já caminho aqui para o final. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre esses novos padrões de assinaturas eletrônicas. Afinal de contas, nós tínhamos essa matéria tratada em 2001 e agora ela veio bem avançada em 2020. Partimos de um padrão de assinaturas para 3 novos padrões de marco agora legal regulamentados e eu espero que os senhores tenham calma, paciência e usem de maneira adequada as assinaturas eletrônicas. Afinal de contas, documento assinado tem validade jurídica. Agora, precisamos muito de saber aonde essas assinaturas estão sendo utilizadas. Fica aqui o meu agradecimento e que vocês possam desfrutar desse novo momento da tecnologia no Brasil. Um abraço a todos vocês.